Fala galera que acompanha o meu canal, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu tô aqui com mais um relato incrível, o Cabaré das Lupinas parte 2. Então, se aparecer a opção de hypar aí pra vocês, já podem ir hypando o vídeo, vai ajudar muito. Eu ainda não li esse relato inteiro, mas aqui ele é bem intrigante mesmo. Então já vão deixando o like, não esqueça de hypar o vídeo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e também não esqueça de enviar o seu relato para o e-mail portinari@yahoo.com. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos para o primeiro relato, que ele é um pouco longo. O Cabaré das Lupinas, parte 2. Boa noite, Fael. Podem me chamar aqui de André. Outro dia, ouvi um relato aqui no seu canal chamado Cabaré das Lupinas. Acreditem, eu sei exatamente onde fica o Cabaré da Isaura. O lugar se localiza em uma fazenda de estrada, na cidade de Belém do São Francisco, em Pernambuco. Em 1994, eu tinha 13 anos e morávamos em Recife, capital do estado. Eu vou voltar um pouco à história, pois os fatos se iniciam antes mesmo do meu nascimento. Porém, eu só fiquei sabendo anos mais tarde, fato esse que foi relatado pela minha tia. O meu pai e a minha mãe cresceram e viveram na mesma rua, estudavam juntos, porém, o meu pai era apaixonado pela minha mãe, mas ela sempre o desprezava. Porém, ela o tinha como amigo, ela gostava muito dele como amigo, para desabafar, fofocar e até mesmo para ele consolá-la quando algum garoto dava um fora nela. E quando meu pai tinha 18 anos, ele foi até a casa dos meus avós chamar a minha mãe para sair. Ele gostava muito dela, afinal, ele não tinha contato com outras garotas. Ele chegou e chamou ela pela cerca de arame da casa. Então, a minha tia apareceu e disse que a sua irmã tinha ido à feira com os meus avós. E se talvez ele quisesse entrar e esperar um pouco. O meu pai decidiu entrar e esperar. A minha tia era mais velha, ela tinha por volta de 25 anos e nunca achou ninguém que quisesse algo sério com ela. Então a minha tia pediu que o meu pai esperasse na sala, que ela ia tomar um banho. E não demorou muito, para ela, do banheiro, pediu ao meu pai que pegasse a toalha para ela. E quando meu pai levou a toalha, ela pediu que o meu pai entrasse, e sem perder tempo, a minha tia se mostrou totalmente nua, e eles transaram loucamente. Aqui eu falo essa palavra, transaram loucamente, que já virou até uma referência do canal, porque na verdade, a pessoa quando ela envia o relato, ela descreve tudo o que aconteceu, só que eu não vou ficar dando detalhes, né? Então, eu resumo tudo em uma única frase. Porém, não se atentaram que a minha mãe e os meus avós chegaram enquanto eles ainda estavam no banheiro. Os meus avós escutaram aqueles gemidos vindo do banheiro, então meu avô já foi arrombando a porta e viu a minha tia e o meu pai transando loucamente. A minha mãe ficou chocada com a cena, mas enquanto o meu avô foi pegar a espingarda, o meu pai não pegou nem a roupa, ele saiu correndo nu pelas ruas. O meu avô foi até a casa dele, e tanto o meu avô, como o meu outro avô por parte de pai, obrigaram o meu pai a se casar com a minha tia, pois esse era o preço por desonrar a sua filha. Então não deu outra, a minha tia estava grávida, e eles se casaram. A minha mãe estava inconformada, porque nem ela sabia que amava o meu pai, pois ela era do tipo que não queria o meu pai, mas também não queria o meu pai com mais ninguém. Então, um certo dia, enquanto a minha tia dormia, a minha mãe foi no quarto, acordou o meu pai e chamou ele para ter uma conversa séria. Ela disse que não aceitaria ele jamais com a sua irmã, e que ela daria o que ele tanto quis. E foi naquele mesmo banheiro profano que a minha mãe e o meu pai transaram loucamente, fazendo assim todos da casa acordarem e verem aquela pouca vergonha
E mais uma vez, o meu pai teve que fugir nu pelas ruas de Recife. E como meu avô queria matar o meu pai, ele teve que fugir para a cidade de Salgueiro, no interior de Pernambuco. E lá, ele foi morar com os tios até a situação se resolver. Mas só piorou, pois a minha mãe e a minha tia estavam grávidas do meu pai. A minha tia teve uma menina e colocou o nome dela de Sandra, e a minha mãe me deu o nome de André, o mesmo nome do meu pai. E mesmo eu sendo um filho bastardo, o meu avô mostrava mais simpatia e preferência por mim, pelo fato de eu ser menino. E isso deixava a minha tia muito irada, pois eu era o preferido da família. Eu fui criado pelos meus avós até os meus 4 anos de idade. E foi quando o meu pai resolveu aparecer. E daí, a minha mãe fugiu com o meu pai para Salgueiro e me levaram junto. Morávamos em uma rua de terra, que eu me lembro que no final dessa rua tinha um córrego. Era tudo muito simples, mas não nos faltavam nada. Agora, voltando a 1994, que era um ano feliz para a maioria das pessoas, pois o Brasil havia ganhado a Copa do Mundo. Para mim, foi um ano muito trágico. Nessa época, eu já tinha 13 anos e mais 2 irmãos, a Maria de 9 e o Miguel de 7. Na minha casa, sempre ficava uma movimentação de pessoas estranhas. E de alguma forma, eu sabia que era o trabalho dos meus pais, mas não exatamente em que eles trabalhavam. Acontece que em uma certa noite, homens armados invadiram a nossa casa. Mataram o nosso cachorro que morreu tentando nos defender e renderam os meus pais. Bateram muito no meu pai e cada um daqueles homens, em torno de 5, eles abusaram da minha mãe na frente de todos nós e depois mataram o meu pai com um tiro. Eles quiseram fazer o mesmo com a minha irmã de apenas 9 anos. E só não fizeram porque um deles não concordou, e isso fez eles levantarem armas uns para os outros. E por fim, eles mataram a minha mãe e nos levaram para longe em uma Kombi. E quanto à polícia, nem apareceram. E os vizinhos nem fez nada, exceto a dona Rosina, uma senhora que ficava sentada na porta de casa, e todos falavam mal dela por ser fofoqueira e querer saber da vida dos outros. Mas ela foi a única que foi em nossa casa sozinha, com um pedaço de pau na mão para nos defender. Mas foi morta pelos bandidos. E só depois de matá-la que eles decidiram fugir e nos levar. Os nossos pais vendiam drogas. E quem invadiu a nossa casa foi uma facção rival, a polícia, e nem os vizinhos, eles fazem nada em questões assim. Eles pensam, deixa que os bandidos se matem, mas esquecem que tem pessoas inocentes no meio. Aqueles homens já não usavam mais máscaras, e eu nunca esqueci aqueles rostos. Eles me deixaram em uma estrada aos arredores de uma cidade chamada Belém do São Francisco. Eu tentava cuidar dos meus irmãos, mas nem mesmo eu sabia onde estava. E foi aí que apareceu um casal. Sim, são eles. Pareciam anjos, mas são piores que o diabo. A dona Isaura e o seu Raul. Eles fingiram não saber de nada, então contamos tudo o que aconteceu para eles, mas a Isaura, sempre sorridente, ela nem quis saber da nossa história. Nos levou para a sua fazenda e disse que ali ninguém nos faria mal algum. E mal sabia eu que o mal eram eles. O casarão principal da fazenda era bem movimentado. Funcionava como um bar e caminhoneiros de toda parte paravam ali para beber e se divertirem. Fomos tratados bem durante uma semana. E eu acho que Isaura só esperou o trauma do luto passar para depois nos treinar a trabalhar ali. E ali na fazenda, popularmente conhecida como Cabaré da Isaura,
tinha várias outras crianças e adolescentes. As crianças, a maioria eram filhas das moças que faziam programas ali, e outra parte eram pessoas sequestradas, tipo no meu caso e dos meus irmãos. A dona Isaura deixava claro que ali não tinha nada de graça. E assim, nós fomos treinados para satisfazer o desejo dos clientes, velhos, bêbados, todo tipo de gente. E durante a noite, a minha irmã Maria fugiu. Raul simplesmente soltou os cães atrás dela, que a dilaceraram. Ele quis usá-la de exemplo para que ninguém pensasse em fugir. Na verdade, ele era tão psicopata que foi ele quem a mandou fugir, para depois soltar os cães. Eu fiz um amigo chamado Lucas. Ele tinha a minha idade e era filho de uma das moças do cabaré. E por sermos carne fresca, era assim que eles se referiam a nós. Éramos o prato principal dos caminhoneiros e viajantes que por ali passavam. Agora vocês devem estar pensando: onde entram os lobisomens aí? Bem, existia um tipo de atração da casa. O homem que derrubasse o Raul ganhava uma boa quantia em dinheiro. O local da luta ficava perto do casarão. Era um cercado e deveria ter por cerca de 7 metros por 7 metros. Ali ficava cercado de pessoas em volta. Raul, às vezes, desafiava até 10 homens para lutar contra ele de uma só vez. Mas a regra era clara: somente um poderia sair vivo. E quando Raul entrava no ringue, a sua camisa estufava e às vezes chegava a rasgar de tanta massa muscular que o seu corpo adquiria. E com muita facilidade, ele derrubava os 10 homens. E sempre os acertando com golpes mortais. Ele era uma fera com toda certeza, mas não se transformava por completo. Talvez não fosse necessário. Lucas e eu, com o tempo, nos acostumamos à vida naquele inferno de lugar. Éramos submetidos a todo tipo de velhos. E Isaura sempre dizia que era o preço pela comida que tínhamos ali na fazenda e pelas outras regalias. Bem, foram 2 anos vivendo nesse inferno, até que a mãe do Lucas disse que o nosso sofrimento acabaria, pois ela tinha um informante que estava investigando o lugar e colocaria tudo aquilo abaixo. Para ser direto, quem atacaria o lugar era o próprio Descobre, pois cerca de 20 agentes treinados já haviam sido deslocados para a cidade de Belém do São Francisco, e o Descobre atacaria aquela noite. Porém, um grupo de bandidos que eram contra as coisas que aconteciam naquele lugar entraram atirando em tudo poucos minutos antes do Descobre invadir. E como se tratava de um imprevisto, o protocolo era para que o Descobre abandonasse a missão. Foram muitos tiros, muita gente morreu, inclusive caminhoneiros e outras jovens inocentes, que estavam ali não por vontade própria. No fim, o Raul se transformou em uma criatura surreal. Era um lobisomem imenso de olhos vermelhos. Ele era extremamente rápido e com um salto ele pulava do chão até o telhado ou até mesmo em árvores. Eu lembro que Lucas e eu estávamos escondidos e um dos agentes do Descobre nos pegou pelo braço e disse que não tínhamos muito tempo para fugir dali. Eu tive que fugir e prometi voltar um dia para buscar o meu irmão Miguel. Todos os bandidos ali haviam sido mortos e fugimos com os homens do Descobre até uma estrada de acesso e lá entramos em um carro e fomos levados para uma área militar de treinamento, onde com outros garotos de nossa faixa etária aprendemos a lutar para caçar essas criaturas. Éramos os recrutas do Descobre. Eu descobri que, na verdade, aqueles bandidos que invadiram a fazenda não queriam nos resgatar. Eles estavam ali por vingança e território. Queria matar o Raul
e tomar a fazenda para eles, já que o local era bem lucrativo. Hoje, eu trabalho para o Descob. Eu me passei por caminhoneiro e fui até a fazenda à procura do meu irmão Miguel para tirá-lo de lá, mas infelizmente era tarde demais. O meu irmão havia mudado o nome para Miroca, e não só por isso. Ele também, de alguma forma, que nem o Descob, sabe? Ele adquiriu o gene lupino. Infelizmente, ali ele está protegido. E se eu o tirasse de lá, ele seria morto pelo próprio Descob, ou serviria como cobaia, já que eles não fazem distinção de seus alvos. Se a Rainha Elizabeth fosse uma draconiana ou reptiliana, seria caçada e morta pelo Descob, de forma direta ou indireta. Bom, Fael, infelizmente para mim não há mais nada o que fazer. Os assassinos da minha família todos foram mortos, e o único lugar que o meu irmão está seguro é com os seus sequestradores. Eu não sei quando será a próxima missão do Descob até o cabaré de Isaura, mas se isso acontecer, eu farei de tudo para salvar o meu irmão que não escolheu essa vida. Boa noite. Eu não sei se vocês acompanharam a primeira parte desse relato aqui, o Cabaré das Lupinas, mas quem não acompanhou, eu vou estar deixando o link aqui no card, aqui em cima. É só clicar e assistir, ok? Vai ficar no final do vídeo, vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem aqui também o próximo relato, que é... Eu fui salvo pelo burrinho. É um relato grande também, vamos lá. Esse relato foi me contado pelo meu pai e se passou com os meus avós, que moravam há muito tempo em um sítio na cidade de Salinas, em Minas Gerais. Na época, o meu pai ainda não havia nascido, e eles eram apenas um casal que brigava muito. Eles viviam chamando a desgraça, capeta, demônio e a peste. O meu avô se chamava Leonardo e a minha avó se chamava Lucinda, e eles tinham em torno de 30 anos. O meu avô trabalhava para o dono da fazenda, cuidando do gado, tirando o leite, cuidando da plantação, entre outros afazeres da roça. A minha avó cuidava da casa, limpava o quintal e às vezes também tirava leite e cuidava de uma horta que existia lá. E quase toda noite eles brigavam, e era um fuzuê. Ainda bem que não havia vizinhos tão próximos da casa em que eles moravam. Os meus avós, nessa época, eles não tinham filhos e moravam a uns 16 quilômetros da cidade. Certo dia, a minha avó estava sozinha em casa fazendo um bolo de fubá, enquanto meu avô estava trabalhando de cortar a cana. Ela estava na sala de casa esperando o bolo assar e, de repente, ela ouviu um barulho no fogão. Ela foi para a cozinha e não viu nada. Abriu o forno e viu que o bolo estava cheio de estrume de cavalo. Então ela saiu para ver se era alguém que tinha feito aquela lambança, mas o que ela avistou a deixou de pernas bambas. Ainda não era de manhã, e ali no terreiro da fazenda, perto da plantação de bananeira, havia um ser negro de olhos de fogo, e pelo que a minha avó contou para os seus filhos anos mais tarde, aquele ser tinha somente uma perna. Porém, não era como se faltasse uma, era como se as duas pernas se juntassem no tronco. E dali para baixo, dava lugar a uma perna com somente um pé. A criatura era pequena, deveria ter cerca de 1 metro de altura. Ele usava uma espécie de gorro vermelho na cabeça e quando viu a minha avó, a fitou com uma cara de ódio e saiu pulando para dentro do bananal. Mas segundo a minha avó, a cada pulo que a criatura dava, aquilo aumentava de tamanho. E assim foi, até que aquilo ficou maior que as bananeiras. E como já estava longe, a minha avó não a viu mais. Porém, a sua cabeça estava acima do bananal. Ela ficou tremendo de medo.
Então voltou para a cozinha muito assustada, pegou o seu rosário e começou a orar. E quando ela orava, escutava uma voz debochando da oração. E aí, ela começou a tremer de medo. Ela correu para o seu quarto, pegou a Bíblia e não parou de orar, até que o pior aconteceu. Ela estava de frente para a sua penteadeira, onde tinha um espelho, e toda vez que ela falava amém, o espelho trincava. Até que na terceira vez que ela disse amém, o espelho se quebrou por completo, espatifando cacos de vidro por todo o quarto. Então ela ficou ali no quarto, esperando o marido chegar. E quando ele chegou por volta de 7 horas da noite, ela contou todo o ocorrido. Mas o seu marido não deu muita credibilidade. E logo depois, ele foi tomar uma ducha. O meu avô tomou banho e estava pronto para jantar com a esposa. E foi quando começaram a ouvir pancadas na porta. Eles foram ver o que era e não tinha nada e nem ninguém ali fora. O meu avô ficou muito assustado, mas foi para a cozinha jantar. A minha avó já estava trêmula de medo. E na hora em que o casal estava posto à mesa para jantar, de repente começaram a cair os pratos da pia. A mesa começou a balançar e um vento adentrou a casa, sacudindo as cortinas. E ali na sala se formou um pequeno redemoinho, e no meio dele era possível ver aquela criatura negra de olhos flamejantes. A criatura ria e passava muito rápido de um canto a outro da casa. Os meus avós ficaram apavorados e então saíram correndo para fora de casa. Arriaram o burro e foram para a casa do compadre deles, conhecido como Gustavo. No caminho deserto daquela estradinha estreita e escura de mato e terra, o burro empacou e começou a dar coices para trás. O casal desceu do burro e percebeu que havia um vulto sobrenatural atrás do animal puxando o rabo dele. Então rezaram um Pai Nosso, mas pasmem, enquanto eles rezavam, o burro relinchava. E quem já escutou o relincho de burro sabe que se assemelha muito com uma risada. Porém, o relincho se transformou literalmente em uma risada de deboche. E quanto mais eles oravam, mais o burro caía na risada. E eles continuaram orando com mais fé. E então, as risadas do burro se transformaram em choro. Era um choro agoniante, de lamentação, e dos olhos do animal escorriam lágrimas. O burro começou a olhar muito assustado para o meio do mato, e quando meu avô olhou na mesma direção, ele viu uma silhueta negra de chifres enormes. E aquilo tinha o corpo de uma pessoa, mas a cabeça parecia de um boi. A criatura bufava, e o meu avô fechou os olhos e continuou a orar. E daí o burro se acalmou. E nisso, a coisa foi embora, voltando para dentro do mato. Eles subiram no burro e depois seguiram viagem. E assim chegaram na casa do compadre e contando todos os detalhes dos acontecimentos sinistros. Gustavo e a esposa Maria acreditaram no relato dos meus avós e os recolheram para passar a noite em sua casa. E nisso já eram quase 10 horas da noite e todos ainda estavam amedrontados. Mas agora, os meus avós já estavam mais calmos do que antes. E depois de várias orações pedindo proteção, eles foram dormir. Porém, por volta das 3 horas da madrugada, quando todos já estavam dormindo, o meu avô acordou sendo arrastado para o quintal por uma criatura demoníaca. Ele estava sendo puxado do colchão e viu com os próprios olhos o que acredita que era um demônio, pois era a mesma criatura que tinha visto na estradinha, aquele ser com corpo de homem e cabeça de boi. O burro que estava ali no terreiro começou a dar pinotes e a relinchar feito louco. O meu avô, naquele momento, ele começou a gritar e tentava correr, mas a criatura o segurava e começou a bater muito nele.
Ele conta que apesar do corpo daquilo, do pescoço para baixo, se assemelhar ao de uma pessoa, a coisa tinha cascos nas mãos e nos pés. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que na estrada, somente o meu avô havia visto a criatura. A minha avó apenas olhava para o mesmo lugar assustada, mas ela não via nada. A criatura agrediu meu avô ferozmente, bufava e o arremessava de um lugar para o outro. E ele foi perdendo as forças até desmaiar. E nesse momento todos foram acordados com os relinchos e o fuzuê lá fora e foram para o quintal. E chegando ali, viram aquela cena. A criatura levando o meu avô. A minha avó e os compadres começaram a orar, pedindo para que a criatura o soltasse. Então, aquela coisa deu uma risada demoníaca e disse com uma voz grave: "Vocês não viviam me chamando, agora eu tô aqui." A minha avó foi tentar socorrer o marido e acabou sendo pega também pela criatura. Gustavo e a sua esposa voltaram correndo para dentro de casa apavorados e só ficaram olhando pela janela o que aconteceria ali. E presenciaram algo terrível e pavoroso. Aquele ser demoníaco começou a bater na minha avó e no meu avô, e ficou ali batendo nos dois por quase 1 hora. E se o meu avô tentasse levantar e correr, a criatura o puxava pelo pé e batia mais ainda. Eles não conseguiam mais nem gritar, pois parecia que as suas bocas estavam coladas. Gustavo e a esposa ficaram na janela presenciando tudo. Começaram a orar, e foi quando, com uma voz demoníaca, a criatura disse: "Cala a boca vocês dois, não se intrometam nos meus assuntos. Eles estão tendo o que merecem, pois foram eles que me chamaram." Então o casal se calou e ficou ali só observando aquela cena pavorosa. O burro continuava relinchando feito louco, dava pinotes e tentava correr, até que a corda que o prendia no galho da mangueira se soltou, e o burro começou a correr em volta da criatura, dando pinotes e relinchando. A coisa ficou irritada com o burro, tentava pegá-lo, mas o burro corria. E quando o ser maléfico voltava para continuar batendo nos meus avós, o burro voltava e ficava correndo em sua volta. Até que o burro acertou um coice naquela coisa. A criatura se irritou muito e correu atrás do burro. E foi tempo suficiente para os meus avós recuperarem as forças, se levantarem e correr para dentro da casa dos compadres. Eles estavam cheios de hematomas pelo corpo e muito machucados. E todos passaram a noite orando, e nada mais aconteceu naquela noite. E quando amanheceu, os meus avós foram ao hospital e lá foram medicados. E quando voltaram para a casa dos compadres, eles contaram que encontraram um burro na mata. Porém, o animal estava todo destroçado, e o corpo já cheio de larvas e moscas, como se estivesse morto havia dias. Os meus avós ficaram mais uns dias na casa dos compadres e depois foram embora para a capital. E desse dia em diante, nunca mais brigaram ou diziam palavras que invocassem o mal em suas vidas. Um ponto a ser notado nesse relato é a lealdade dos animais, pois enquanto seus amigos correram e abandonaram o casal, o burro, que servia apenas para puxar a carroça e levar peso para os donos, não os abandonou e deu a sua vida para salvá-los de algo muito pior que poderia acontecer. Boa noite. Eu sempre falo, que em roça acontece muita coisa paranormal, principalmente nesse tempo, E eu sou o tipo de pessoa que eu não costumo xingar. Eu acredito que se você xinga, apesar que não vai resolver a situação, vai te deixar mais estressado e vai fazer você adquirir aquele hábito de estar xingando sempre.
Então eu sempre falo isso com todos os meus amigos. Xingar não vai adiantar nada, só vai atrair coisa ruim pra sua vida, entendeu? Eu mesmo não sou de xingar. Pode acontecer o que for, eu ajo naturalmente, sem palavrão, sem estar xingando e bola pra frente. Momentos ruins acontecem na vida de todo mundo. Então, a gente não deve amaldiçoar aquilo, porque muitas pessoas dizem que palavras têm poder. E eu acredito nisso, acredito. Se a palavra ali for proferida com ódio, com certeza vira tipo uma espécie de magia ali na vida da pessoa, ou até mesmo na vida da própria pessoa que falou, entendeu? Agora, se for algo bom, tipo uma bênção de coração, aquilo também vai se tornar algo bom na vida da pessoa, entendeu? Então é isso, galera. Os relatos de hoje, os 2 ficam por aqui. E amanhã temos vídeo às 21 horas. Abraço e boa noite a todos.